Todo mundo reza pedindo ajuda e, mesmo assim, a vida não muda. E se a oração correta não pedisse, comandasse? Hoje você vai aprender a frase exata, inspirada nos ensinamentos de Florence Scovel Shinn, para emitir um decreto que alinha mente, coração e ação, e faz o universo obedecer ao que você estabelece. Antes de revelar as palavras, preciso que você entenda algo crucial. Este canal não trabalha com promessas vazias, nem fórmulas místicas aleatórias. Aqui, tudo é claro, prático e aplicável, com base em princípios espirituais que resistem ao teste da vida real. Se você está cansado de rezar e sair igual, você está no lugar certo. Respire, foque. Vamos começar. Sabe aquele momento em que você olha o extrato, respira fundo e pensa: eu faço tudo certo. Por que nada destrava? Você fecha os olhos no ônibus, repete orações antigas, acende uma vela e, no fundo, sente um aperto no peito. Quase um misto de cansaço e esperança, como quem segura a porta de um elevador esperando que finalmente abra no seu andar. Você passa dias anotando afirmações sem sentir nada por dentro. Você tenta visualizações apressadas entre uma notificação e outra. Você promete, agora vai, e volta ao piloto automático em 48 horas. Você doa, ajuda, se esforça e, quando a conta chega, o resultado parece sempre o oposto do desejado. Você não está sozinho nisso. Não é culpa sua. O problema não é você. O problema é o método antigo de pedir do mesmo jeito que todo mundo, como se o universo fosse um balcão de senhas. Ninguém te ensinou que intenção sem autoridade interna vira sussurro no meio do ruído. Que palavras sem estado emocional soam como bilhetes esquecidos no bolso. Mas deixa eu te contar algo que pode mudar completamente sua relação com o invisível. Decreto não é gritar para o céu, é alinhar o céu dentro de você. Florence Scovel Shinn nunca reduzia a fé à súplica automática. Ela transformava a oração em ordem consciente, com palavras que acendem um estado onde o universo só pode dizer sim. Florence Scovel Shinn dedicou décadas a ensinar algo que a maioria das pessoas ainda não compreendeu: o poder invisível da palavra pronunciada com fé. Pintora, escritora e professora de metafísica, ela não falava sobre esperar milagres, mas sobre criar condições vibracionais para que o milagre se tornasse inevitável. Enquanto muitos ensinavam súplica, Florence ensinava comando espiritual, o tipo de oração que não implora, mas afirma: aquilo que me pertence por direito divino já está a caminho. Por trás de seus ensinamentos existe uma lei universal que muitos ignoram: a lei da correspondência. Ela dizia que o mundo exterior é apenas o reflexo do estado interno e que a vibração da palavra falada é como uma senha de acesso ao campo invisível. É como quando você fala algo com tanta convicção que o ambiente muda. A temperatura emocional do lugar se ajusta à sua certeza. Do mesmo modo, quando você fala ao universo com medo, ele apenas reflete o medo. Mas quando você decreta em paz, o campo entende que a ordem é oficial. Pedir é esperar que algo venha. Ordenar é reconhecer que já existe. Pedir é vibrar em falta. Ordenar é vibrar em posse. Pedir diz: eu não tenho ainda. Ordenar afirma: eu já sou aquilo que desejo. No método antigo, a pessoa implora e se coloca abaixo da bênção. No método de Florence, você se coloca no mesmo nível do divino, como co-criador. E é aí que tudo muda, porque o universo não responde à carência, responde à coerência. Agora, antes de você pensar, mas eu não quero desrespeitar Deus ao ordenar, deixa eu te dizer algo muito importante. Florence nunca ensinou soberba. Ela ensinava alinhamento. O decreto não é mandar em Deus, é falar a língua dele. É reconhecer o mesmo poder criador que foi dado a você. Ela dizia: a palavra é o instrumento de criação. Use-a como quem acende uma lâmpada, não como quem implora por luz. Agora que você entende o princípio, chegou a hora de falar sobre a frase:
aquela que faz o universo responder como um eco exato da sua vibração. Mas antes de te mostrar as palavras, preciso que entenda por que algumas pessoas declaram e nada acontece, enquanto outras veem resultados em questão de dias. Porque o decreto não é apenas o som que sai da boca, é a energia que o acompanha. Florence dizia que a palavra sem emoção é como uma carta sem endereço. Nunca chega. O universo lê o que você sente, não apenas o que você fala. É por isso que certos pedidos nunca se cumprem. São feitos em desespero, não em convicção. Mas quando o coração vibra em certeza, cada palavra se torna um comando divino, e o campo se curva à frequência da sua fé. No fundo, decretar não é sobre dinheiro, sorte ou status. É sobre autoridade espiritual. É o instante em que você para de mendigar energia e se lembra de que já é parte da fonte. É quando o medo se cala e a voz da certeza ocupa o espaço do silêncio. Agora que você entendeu o que faz um decreto funcionar, vamos mergulhar nas crenças que bloqueiam esse poder e que precisam ser desfeitas antes de você pronunciar qualquer palavra. Muita gente acha difícil aceitar no começo, mas Florence dizia: você não precisa merecer o bem, você precisa aceitá-lo. A velha crença é que só depois de sofrer, pagar promessas ou ser bom o suficiente, a bênção chega. Mas esse pensamento é um veneno silencioso. Ele te mantém pequeno, girando em círculos, acreditando que precisa provar seu valor a um Deus que nunca te cobrou isso. A verdade é outra. O universo não entrega por mérito, ele responde por frequência. E cada vez que você diz, ainda não posso, ainda não mereço, você está literalmente dizendo, não estou pronto para receber. Aceitar é abrir a porta. Merecer é discutir o tamanho da chave. Outra ilusão poderosa é acreditar que pedir com humildade é a forma mais espiritual de se conectar. Eu sei que você já ajoelhou, chorou, pediu com sinceridade. Eu sei que você sentiu que Deus não te ouviu. Mas o problema não foi falta de fé, foi o tom vibracional. Florence dizia que o universo é obediente, não sensível a lágrimas. Ele entende clareza, não drama. Enquanto o coração suplica, a mente envia a mensagem de ausência. Mas quando você fala com a serenidade de quem já recebeu, a energia se ajusta, como se o próprio tempo precisasse correr para te alcançar. Você não é uma alma perdida pedindo migalhas ao divino. Você é coautoria viva da criação. Você não é uma vítima esperando um sinal. Você é o sinal. Quando você entende isso, quando realmente absorve essa verdade, algo muda. O peito expande, o medo encolhe e as palavras ganham peso. Você percebe que decretar não é arrogância, é lembrança. É lembrar que a centelha divina dentro de você nunca foi menor do que o universo que responde lá fora. Agora, eu prometi que ia te mostrar a frase exata, e vou. Mas antes disso, existe um último segredo que Florence considerava essencial. Ela dizia: nunca pronuncie um decreto enquanto o coração ainda estiver tremendo. E isso muda tudo. Porque se eu simplesmente te entregar as palavras sem que você entenda o estado interno necessário, elas serão apenas som. Um decreto falado em medo é como tentar acender uma vela no vento. A chama se apaga antes de iluminar. Você precisa primeiro criar o ambiente vibracional certo. Pense num maestro afinando a orquestra. Antes da música começar, cada instrumento precisa estar em harmonia. Do mesmo modo, antes de decretar, você precisa alinhar mente, emoção e respiração. Sem isso, o universo recebe um comando confuso e responde com silêncio. Então, aqui está o que vamos fazer. Antes de falar, silencie. Respire profundamente 3 vezes. Sinta o ar entrando e saindo como se limpasse todo o ruído interno. Depois, coloque as mãos sobre o peito e diga mentalmente: eu me alinho com a vontade divina. Esse é o ponto zero, o instante em que o universo se inclina para ouvir. A primeira frase que Florence Scovel Shinn ensinava era direta:
simples e carregada de poder. Tudo o que me pertence por direito divino agora se manifesta para mim. Ela chamava isso de o decreto da aliança, porque essa frase reconecta você à ordem espiritual original. Nada do que é seu pode ser negado. Tudo o que me pertence. Florence explicava que essas palavras lembram ao subconsciente a totalidade da abundância que já existe. Não é algo ou parte, é tudo. Quando você afirma isso, você declara que a escassez não é real, é apenas distração. Você está dizendo ao campo quântico: eu reconheço minha herança divina por direito divino. Aqui está o coração da frase. Não é direito social, político ou financeiro, é direito de origem. Nada pode ser negado a uma centelha de Deus. Essa parte desfaz o medo da perda, a comparação e o sentimento de indignidade. Você para de competir com os outros e volta a cooperar com o fluxo. É o lembrete silencioso de que ninguém pode roubar o que é seu, porque o universo não trabalha com escassez, trabalha com revelação. Agora se manifesta. Florence ensinava que a palavra agora é um portal. Ela não é uma promessa para o futuro, é um colapso de tempo. Cada vez que você diz agora, o inconsciente entende que não há espera, só realização em curso. E se manifesta é o selo vibracional. Transforma pensamento em matéria, invisível em visível, fé em forma. Para mim. Essas duas últimas palavras trazem o decreto do abstrato para o pessoal. O universo responde a frequências individuais, não a generalidades. Dizer para mim ancora o comando no seu campo energético é o equivalente espiritual de assinar um documento. Quando você junta tudo isso e fala com intenção, não está pedindo um favor divino. Você está reclamando o que já é seu, com humildade e certeza. É como ativar um cofre que sempre foi seu, mas que precisava de uma senha. A senha é sua fé falada em coerência. Cada vez que você pronuncia esse decreto, o campo ao seu redor se reorganiza para refletir a nova informação vibracional. Mas Florence era enfática. Nunca use o decreto em estado de medo. Não é um botão mágico, é uma extensão da sua vibração. Se você fala, agora se manifesta, enquanto duvida, está enviando mensagens contraditórias. É como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O carro treme, mas não sai do lugar. Use o decreto apenas quando o coração estiver em paz, mesmo que seja por 10 segundos. Nesse instante, o universo inteiro se curva à sua clareza. Agora, a segunda frase que Florence Scovel Shinn ensinava é ainda mais poderosa, porque trabalha o bloqueio invisível da dúvida. Ela a chamava de o decreto da permissão divina e dizia assim: eu libero todo medo e permito que o bem flua livremente para mim. Essa frase dissolve um dos maiores sabotadores da manifestação, o medo de acreditar. A mente diz, e se não der certo? O corpo retrai e o campo entende, não é seguro receber. Quantas vezes você sentiu que algo bom estava chegando, mas uma ansiedade interna te fazia frear, sem perceber? É esse microsegundo de resistência que corta o fluxo. Florence observava que as pessoas não perdem bênçãos, elas as bloqueiam. E esse decreto é como abrir a represa interior, permitindo que a vida volte a circular. Eu libero todo o medo. Aqui começa o desbloqueio. Liberar não é lutar contra o medo, é deixar de se identificar com ele. Quando você diz, eu libero, a energia da tensão é substituída pela entrega. Florence ensinava que o medo é fé invertida, é acreditar que o pior está a caminho. Ao liberar, você retira o combustível dessa crença e permito. Essa é a palavra de ouro. Permitir é abrir espaço. É a transição da mente controladora para a confiança divina. É dizer, eu não preciso forçar, só alinhar. Florence dizia que permitir é o estado mais fértil da manifestação, o momento em que o universo finalmente tem autorização vibracional para agir. Que o bem flua livremente.
Note que ela não dizia chegue, dizia flua, porque o bem nunca deixou de existir, apenas foi represado por crenças, medo e pressa. Fluir livremente é permitir que a energia divina volte ao seu ritmo natural. Quando isso acontece, coincidências, ideias, convites e soluções começam a se multiplicar. Não por mágica, mas por reconexão. Para mim, mais uma vez, o selo pessoal. É o lembrete de que você não é espectador, é o centro criador. Tudo flui para você e, através de você, para o mundo. E aqui está o paradoxo mais belo. Quando você para de lutar para controlar o tempo da manifestação, as coisas acontecem mais rápido. Florence via isso constantemente. Pessoas que, depois de liberar o medo, recebiam respostas em horas. Porque o universo não precisa de esforço, precisa de canal aberto. Quando você relaxa, a energia que antes estava presa em ansiedade se converte em movimento. O segredo não é insistir, é permitir com fé. Mas Florence guardava um terceiro decreto, o mais poderoso de todos. Ela o chamava de o selo da manifestação, porque era ele que consolidava todo o processo. Ela dizia que essas palavras eram como a assinatura espiritual, que faz o universo confirmar oficialmente que o decreto foi recebido e ativado. E essa técnica é tão forte que precisa ser usada com um entendimento profundo. Porque quando você fala essas palavras com plena convicção, você não está apenas pedindo algo, você está colapsando a realidade antiga e abrindo espaço para uma nova. É como pressionar enviar em um e-mail energético. Uma vez dito, não há como desfazer. Por isso, Florence dizia: não fale se ainda houver dúvida. Espere até sentir o poder correndo por dentro. A convicção é o selo invisível que ativa o visível. Eu sei, pode parecer intenso, mas é exatamente esse o ponto. Essas palavras não foram feitas para quem busca mágica instantânea. Foram feitas para quem está pronto para assumir o lugar de co-criador consciente. Então, antes de eu te revelar a frase final, ajuste seu coração. Porque o que vem agora é a parte que muda tudo. A terceira técnica que Florence Scovel Shinn ensinava é aquela que transforma o invisível em inevitável. É o momento em que o decreto se sela no campo energético e o universo assume o comando. Ela chamava isso de o selo da manifestação e dizia: agradeço porque já recebi. 5 palavras simples, mas carregadas de uma força espiritual que dobra o tempo e encerra o ciclo de espera. Florence dizia que, quando o decreto termina com gratidão, o universo entende que a entrega foi concluída e começa a responder imediatamente. Deixa eu te explicar por que essa frase é devastadoramente eficaz. Agradeço ativa o sentimento de posse vibracional. É o código da frequência do já. Porque comunica a razão interna. O universo lê essa palavra como coerência lógica. Já recebi é o colapso do tempo. Transforma fé em fato. Quando você pronuncia isso em voz alta, algo muda dentro do corpo. O coração relaxa, o peito se expande e a mente, finalmente, para de pedir. Nesse instante, o universo entende, o circuito está completo. Florence explicava que gratidão antecipada é a linguagem dos mestres. Não é otimismo, é sabedoria vibracional. É olhar para o invisível e tratá-lo como concluído, até que a matéria se ajuste ao decreto. Quando você fala essas palavras em silêncio ou em voz alta, sentirá algo inconfundível. Uma calma quente atravessa o corpo. O medo se dissolve como se nunca tivesse existido. A mente para de buscar quando e começa a afirmar: é agora. Essa é a assinatura energética do decreto bem feito. Florence chamava isso de paz que confirma, o instante em que o invisível se curva à sua certeza interior. Agora que você conhece os 3 decretos de Florence Scovel Shinn, é hora de uni-los, porque a sequência é o que transforma palavras em energia viva. Florence dizia: quando pronunciados na ordem certa, esses decretos se tornam uma escada vibracional. Cada um eleva o outro até o campo responder.
Aqui está o processo completo, exatamente como Florence ensinava. Primeiro decreto, o da aliança. Tudo o que me pertence por direito divino, agora se manifesta para mim. Ele abre o campo e declara que você reconhece sua herança espiritual. É a afirmação de posse vibracional, o passo da lembrança. Segundo decreto, o da permissão divina. Eu libero todo medo e permito que o bem flua livremente para mim. Ele limpa o canal. Sem esse, o primeiro decreto se dispersa. Aqui você solta o controle e permite que a energia haja a seu favor. Terceiro decreto, o selo da manifestação. Agradeço porque já recebi. É o encerramento sagrado. Quando pronunciado em paz, sela o processo, estabelece confiança e inicia a materialização. Quando você fala os 3 decretos nessa ordem, com coração calmo e fé plena, você não está mais pedindo, você está emitindo ordens divinas. Você se torna o condutor da própria criação. É como escrever um contrato energético entre você e o universo e assiná-lo com gratidão. Florence Scovel Shinn sempre foi precisa ao ensinar quando e como decretar. Ela dizia: a hora certa é aquela em que o coração está em silêncio. Mas também recomendava 3 momentos especiais do dia em que o véu entre o visível e o invisível se torna mais fino: ao acordar, ao anoitecer e antes de dormir. Primeiro, escolha um lugar tranquilo, onde você possa ouvir o próprio respirar. Não precisa ser um altar. Basta que seja um espaço onde você sinta presença e respeito. Florence acreditava que a fé é uma ciência de vibração e o ambiente é o laboratório. Segundo, endireite a coluna e feche os olhos. A postura é importante porque comunica dignidade. Você está se colocando na posição de quem cocria, não de quem implora. Terceiro, faça 3 respirações profundas. Inspire fé, segure paz, expire dúvida. 3 respirações bastam para alinhar o corpo e abrir o campo energético. Esse é o ponto mais crucial. O decreto só funciona quando o coração está em coerência. Feche os olhos e sinta a gratidão como se algo sagrado já tivesse acontecido. Não imagine o dinheiro chegando, nem a cura acontecendo. Sinta apenas o alívio da certeza. Imagine uma luz suave se expandindo no peito, calorosa, firme, serena. Permaneça aí por alguns segundos, até sentir que o corpo inteiro está respirando junto. Florence chamava isso de ponto de fé, o instante em que você para de esperar e começa a emanar. Agora, abra os olhos lentamente e pronuncie os 3 decretos, com voz firme e calma. Não apresse as palavras. Fale como quem escreve o destino em tempo real. Entre cada frase, faça uma pausa curta, como quem ouve o universo responder. Tudo o que me pertence por direito divino, agora se manifesta para mim. Pausa, sinta. Eu libero todo medo e permito que o bem flua livremente para mim. Pausa, sinta. Agradeço porque já recebi. E depois, solte. Não volte a testar, duvidar ou repetir por ansiedade. Florence ensinava: quem planta não desenterra a semente para ver se já germinou. Confie que o comando foi ouvido. Seu único trabalho, após decretar, é agir como quem já recebeu. Ela comparava esse processo a enviar uma mensagem de rádio. Você ajusta a frequência, fala o que deseja e libera o sinal. Se ficar trocando o dial ou repetindo o envio com medo, o som se distorce. Mas quando fala com clareza e confiança, o sinal é transmitido intacto e a resposta inevitável. Florence Scovel Shinn era clara quanto à constância. Decrete todos os dias, não por superstição, mas por treinamento vibracional. Ela dizia que cada repetição reforça a nova frequência até que ela se torne natural. Você não está repetindo para convencer o universo. Está reeducando o seu campo. Assim como um músculo precisa de prática para se fortalecer, a mente precisa de consistência para manter o estado de fé. Pense nisso como afinar um instrumento musical. Você pode ter a melhor melodia do mundo,
mas se o instrumento estiver desafinado, o som sai distorcido. O decreto diário é essa afinação. Cada vez que você o pratica, ajusta seu tom interior até o universo reconhecer. Agora o sinal está limpo, é hora de responder. Florence chamava de os 3 portais da manifestação, momentos em que o subconsciente está mais aberto e receptivo. Manhã, ao acordar, antes de tocar o celular, diga as frases com o coração ainda calmo. Isso define o tom energético do dia. Meio-dia. Faça uma pausa consciente. Inspire, repita o segundo decreto e libere a tensão acumulada. Noite. Antes de dormir, pronuncie o selo da gratidão. Esse é o instante em que a mente relaxa e o campo começa a trabalhar enquanto você descansa. Quando você pratica nos 3 portais, a energia não se dispersa, ela se sustenta. E aqui vem um dos ensinamentos mais firmes de Florence Scovel Shinn. Decretar é construir, reclamar é destruir. Ela dizia que a maioria das pessoas não percebe que cancela os próprios decretos ao longo do dia, com frases como: "Eu sabia que não ia dar certo. Esse dinheiro nunca vem. Com a minha sorte, impossível." Cada palavra dessas é um contra-decreto, e o universo não distingue brincadeira de convicção. É como acender uma luz de manhã e apagá-la sem perceber à noite. Pense que cada decreto é um tijolo de luz que você coloca na casa da sua nova realidade. Mas, se ao longo do dia você murmura medo ou dúvida, é como retirar o tijolo e jogá-lo fora. O resultado? Você sente que trabalha, ora, acredita, mas a casa nunca termina de ser construída. Florence dizia que a vigilância é a guarda dos portões vibracionais. Palavras negativas, autopiedade e ironias espirituais são como rachaduras na estrutura. Então, aqui está o exercício que muda tudo. Toda vez que perceber uma frase limitante prestes a sair da sua boca, pare e respire. Troque-a por algo neutro ou positivo. Por exemplo, em vez de "nada dá certo para mim", diga "tudo está se reorganizando a meu favor". Em vez de "isso é impossível", diga "ainda não encontrei o caminho, mas ele existe". Em vez de "sou azarado", diga "sou guiado". A mente precisa de substituição, não de censura. A prática constante reprograma o diálogo interno e mantém a energia limpa. No começo, vai parecer estranho, quase forçado. Mas com o tempo, as novas frases se tornam naturais e o velho padrão simplesmente se cala. Em poucas semanas, você vai perceber algo sutil. A vida responde mais rápido, os sinais aumentam e a paz volta a ser o padrão. Isso é coerência vibracional se estabilizando. Florence dizia que o universo nunca demora. Ele responde na hora, só que nem sempre da forma que esperamos. Por isso, é essencial saber reconhecer os sinais de progresso, para que você não desista no meio do processo achando que nada aconteceu. Ela chamava esses sinais de mensageiros do campo, pequenas confirmações de que a vibração já começou a se mover. Primeiro sinal, mudança interna. De repente, você percebe que o medo perdeu força. Aquilo que antes te paralisava parece menor. Você sente uma leveza estranha, como se algo em você tivesse clicado. É o primeiro indício de que o campo começou a reorganizar o invisível. Segundo sinal, micromanifestações. Pequenos acontecimentos começam a refletir a nova vibração. Um elogio inesperado, um pagamento adiantado, um convite que antes nunca vinha. Nada gigantesco, mas o suficiente para mostrar que o fluxo se abriu. Florence dizia: quem reconhece o pouco, prepara espaço para o muito. Terceiro sinal, sincronicidades. Você pensa em alguém e essa pessoa aparece. Um vídeo, uma frase ou até uma música te dá a resposta exata que procurava. Essas coincidências são mensagens diretas do campo dizendo: estamos sincronizados. Quarto sinal, calma no caos. Situações que antes tirariam sua paz agora parecem diferentes. Você observa, mas não reage. Essa neutralidade é o sinal mais claro de maestria vibracional. É o universo testando se a sua fé está madura.
Quinto sinal: oportunidades inesperadas. Portas que estavam fechadas há meses começam a se mover. Pode ser um novo trabalho, uma conversa, um favor ou até uma solução que parecia impossível. Não subestime, são ecos do decreto em ação. Quando esses sinais começarem a surgir, não os ignore. Agradeça por cada um. Florence dizia que cada sinal é uma confirmação de entrega. Quanto mais você reconhece, mais o universo amplia. Gratidão é o código que transforma respostas pequenas em milagres completos. Agora, talvez você esteja se perguntando: e se eu fizer tudo isso, sentir os sinais, mas o grande resultado ainda não vier? Significa que falhei? Essa é uma dúvida legítima, e Florence sempre respondia com sabedoria. O universo trabalha em ondas, não em linha reta. Quando você emite um decreto, a energia começa a se mover em ciclos. Alguns são rápidos, quase imediatos. Outros exigem reorganização de pessoas, tempo e caminhos. É como jogar uma pedra num lago. Primeiro vêm as ondas pequenas, as sincronicidades, as mudanças internas, e depois as maiores, que trazem a manifestação completa. Florence dizia que a demora é apenas o universo criando espaço para o novo chegar com perfeição. O tempo de espera não é castigo, é ajuste vibracional. O que bloqueia muita gente é reagir com desânimo diante das primeiras ondas. Quando algo dá errado, o medo tenta assumir o volante. E o pior que se pode fazer nesse momento é decretar o contrário com frases como: sabia que não ia funcionar. Não adiantou nada. Isso é o que Florence chamava de cancelamento vibracional, um gesto que interrompe o processo antes do clímax. A dúvida é como puxar o plugue de um aparelho enquanto ele ainda carrega. Em vez disso, celebre todas as pequenas vitórias. Se algo deu meio certo, agradeça como se tivesse dado totalmente certo. Diga: Senhor, eu vejo teus sinais e confio que o resto já está a caminho. Essa postura é magnética, mantém o canal aberto e acelera a próxima onda. Lembre-se, fé não é esperar sem sentir, é sentir mesmo antes de ver. Agora vem uma parte que poucas pessoas entendem e, por isso, desistem no exato momento em que o universo está prestes a agir. Florence chamava isso de a reorganização divina. Ela dizia: quando a nova vibração é instalada, o velho precisa ceder. E às vezes, o som do novo é o barulho da queda do antigo. Por isso, quando você começa a decretar com constância, as coisas podem parecer ficar mais caóticas por um tempo. Não se assuste se, de repente, relações mudarem, situações terminarem ou oportunidades parecerem se distanciar. Nada está dando errado. O campo está apenas removendo o que já não vibra com o seu novo padrão. É como limpar uma casa antes de receber uma visita importante. Primeiro vem a bagunça, o pó no ar, o barulho, e só depois o ambiente fica impecável. A quebra é o prelúdio da ordem. Florence via isso constantemente entre seus alunos. Pessoas que perdiam um emprego e, dias depois, recebiam um convite melhor. Relacionamentos que acabavam, abrindo espaço para conexões mais autênticas. Planos que falhavam para redirecionar caminhos mais prósperos. Ela dizia: não amaldiçoe o rompimento. Ele é o anjo disfarçado de tempestade. Então, se algo parecer desandar, mantenha-se calmo. Continue decretando. Não interprete o caos como punição, mas como reorganização vibracional. É nesse instante que a fé deixa de ser teoria e se torna poder real. Se você atravessar esse momento com serenidade, o que vem depois é clareza, oportunidade e confirmação. Florence Scovel, Shin, ensinava que fé sem ação é vibração incompleta. Ela chamava de atos de fé os pequenos gestos que comunicam ao universo. Eu realmente acredito. Mas atenção, ela não falava de impulsos cegos ou decisões irresponsáveis.
Ato de fé não é gastar o que você não tem, nem desafiar a lógica. É agir de forma simbólica, coerente e inspirada, como quem se antecipa ao milagre. Esses são alguns exemplos que Florence usava para ilustrar o poder da ação alinhada. Se o seu decreto é prosperidade, organize sua carteira como se o dinheiro já morasse nela. Se busca um novo lar, arrume um espaço vazio no armário. O universo precisa de lugar para o novo. Se deseja um relacionamento, cuide do ambiente como quem já compartilha amor. Se pede um novo trabalho, vista-se e haja como quem já está sendo preparado para a vaga. E se busca cura, comece a se mover como quem já está em recuperação. Cada gesto é uma mensagem energética dizendo: eu confio. Essas ações funcionam porque unem mente e corpo na mesma frequência. Enquanto a maioria das pessoas decreta com palavras, mas age com medo, os atos de fé dizem ao campo quântico: não estou esperando, já estou vivendo. E o universo só entende vibração total, não contradição. Florence observava que aqueles que uniam o decreto a um movimento concreto manifestavam mais rápido, porque transformavam fé em coerência e coerência em matéria. O universo não responde apenas ao que você pensa, mas ao que você incorpora. Se decreta abundância e age em escassez, a mensagem se confunde. Mas quando o sentir, o falar e o agir estão em uníssono, o sinal é cristalino e o resultado, inevitável. O campo não tem escolha senão corresponder. Aqui está a prática que Florence Scovel Shinn chamava de a assinatura final do decreto, a gratidão antecipada. Ela dizia: agradeça antes de ver, e você verá antes do que imagina. Parece simples, mas poucos têm coragem de fazê-lo de verdade, porque agradecer antes que o resultado apareça exige fé madura, aquela que não pede provas. Ela é a prova. Todas as noites, antes de dormir, coloque a mão sobre o peito e diga: Senhor, eu te agradeço porque já está feito. Fale como quem celebra algo que acabou de acontecer. Imagine o mesmo tom de alívio e alegria de quem recebeu uma boa notícia. Sorria, mesmo que discretamente. A vibração da alegria sela o comando. É o enviar espiritual da sua mensagem. Essa prática funciona porque a gratidão vive fora do tempo. Ela não espera evidências, ela cria evidências. Quando você agradece antecipadamente, o universo entende que o ciclo foi completado e começa a reorganizar tudo para alinhar-se à sua declaração. É como emitir uma nota vibracional dizendo: entregue com sucesso. E o campo obedece, sempre. Florence Scovel Shinn chamava essa etapa de a prova do fogo espiritual. O momento em que o universo testa se a sua fé é sentimento real ou apenas discurso. Ela dizia: a vida sempre pergunta: você acredita mesmo? E a resposta não vem das palavras, vem da reação. O teste é simples, mas implacável. Observe como você reage quando algo aparentemente dá errado logo depois de decretar. Se você entra em desespero, critica ou pensa: nada funciona para mim. O campo entende que o antigo padrão ainda está no comando. Mas se você respira fundo e diz calmamente: isso também está se reorganizando a meu favor, então, parabéns, você passou na prova. O universo responde a essa serenidade com velocidade, porque reconhece maturidade vibracional. A diferença entre quem manifesta e quem trava está aqui. Quem duvida no primeiro obstáculo envia o sinal de instabilidade. Quem permanece em paz envia o sinal de autoridade energética. Florence dizia: a mente agitada é porta aberta para o medo. O coração sereno é trono do milagre. O teste não vem para te punir, mas para te graduar. E lembre-se, o que você vê agora não é a realidade final. É apenas um reflexo atrasado de antigas vibrações. A verdadeira realidade é a que você sente neste exato momento. Por isso, quando algo não parece funcionar, sorria e diga: já está funcionando, só não chegou à superfície ainda.
Esse é o som da fé verdadeira. E quanto tempo demora para tudo isso funcionar? Essa era uma das perguntas mais comuns que Florence recebia. E a resposta dela era sempre a mesma: o tempo que o seu coração leva para acreditar. Porque o universo não mede minutos, ele mede frequência. Enquanto houver dúvida, o sinal fica intermitente. Quando a fé se estabiliza, o resultado é imediato, mesmo que os olhos ainda não vejam. Cada pessoa manifesta em um ritmo diferente. Algumas veem mudanças em 24 horas, outras em semanas, dependendo de 3 fatores. 1. Clareza emocional. Quanto mais você sabe o que quer, mais rápido o campo responde. 2. Coerência vibracional. Pensamentos, palavras e ações precisam tocar a mesma nota. 3. Constância. Decretos esporádicos são ecos. Decretos consistentes são ondas. Florence dizia: a dúvida interrompe, mas a repetição corrige. Ela afirmava com convicção: em 30 dias de prática diária, é impossível que algo não mude. Pode ser um sinal, uma oportunidade, uma nova sensação de paz. Mas algo sempre acontece. E esse algo é a confirmação de que a engrenagem vibracional começou a girar. Florence chamava esse ciclo de o primeiro milagre visível. Então, aqui está o seu desafio. Faça os decretos por 30 dias consecutivos. Não espere perfeição, espere transformação. Anote o que sentir, observe os sinais, mantenha o foco e a leveza. Porque se você fizer isso com fé, gratidão e coerência, sua realidade não será a mesma daqui a um mês. E o universo terá aprendido a te reconhecer pela vibração da certeza. Então, respire fundo. Você chegou até aqui, e agora é hora de consolidar tudo. Porque você não é mais alguém que pede ao universo, você é alguém que o instrui com amor e certeza. O que antes era súplica, agora é comando sagrado. Você não precisa mais implorar por ajuda. Você não precisa mais duvidar do tempo. Você não precisa mais esperar em silêncio. Você fala, ordena, agradece, e o universo reconhece a tua voz. Florence Scovel Shinn dizia: quando a palavra é falada em fé, ela se torna carne, forma e destino. É isso que você está aprendendo a fazer. Transformar vibração em realidade. 1. O decreto da aliança. Tudo o que me pertence por direito divino, agora se manifesta para mim. Lembra você de que nada bom pode ser negado àquele que está alinhado à fonte. 2. O decreto da permissão divina. Eu libero todo medo e permito que o bem flua livremente para mim. Limpa o canal vibracional e devolve o fluxo natural do bem. 3. O selo da manifestação. Agradeço porque já recebi. Encerra o ciclo com gratidão e colapsa o tempo da espera. Você pratica esses decretos diariamente. Mantém vigilância sobre suas palavras. Celebra os sinais de progresso. Transforma desafios em reorganização. E age com fé viva, expressa em gestos concretos. Essa é a espiral da criação consciente. Lembrar, liberar, agradecer. Faça isso por 30 dias. Apenas 30 dias de coerência vibracional e gratidão antecipada. E observe, o dinheiro, o amor, a paz, tudo começará a fluir na mesma direção da sua certeza. Porque o universo não resiste a quem fala como quem já é. Se algo dentro de você vibrou ao ouvir essas palavras, se o coração acelerou, se veio aquela sensação de "era isso que eu precisava lembrar", então este vídeo encontrou você no momento exato. Nada aqui é por acaso. É sincronicidade divina. Agora, eu quero que você vá até os comentários e escreva: "Eu ordeno em fé". Não digite só por digitar. Escreva com presença, como se fosse o seu primeiro decreto público. Quando você escreve essa frase, você não está apenas comentando um vídeo. Você está selando um compromisso vibracional. Você está dizendo ao universo: eu deixo de pedir, eu comando com amor. É um gesto simbólico, mas energeticamente poderoso, porque transforma uma intenção interna em um testemunho público de fé ativa.
e toda declaração testemunhada ganha força multiplicada. Florence Scovel Shinn dizia: a palavra falada em voz alta ou escrita diante de testemunhas é profecia em movimento. Então escreva agora: eu ordeno em fé. E que o universo reconheça essa frase como o início de uma nova linha do tempo para você. E se este vídeo despertou algo dentro de você, se ele te fez lembrar do seu poder, se te mostrou que fé é ciência e não acaso, então inscreva-se neste canal agora mesmo. Porque aqui nós não repetimos frases vazias nem prometemos mágica. Aqui nós ensinamos as leis espirituais que Florence Scovel Shinn viveu e comprovou. Nada de superstição, nada de promessas rápidas, somente clareza, consciência e prática real. Cada vídeo é um ritual de poder, um espaço para transformar vibração em destino. A cada semana, você vai aprender uma nova técnica, um novo decreto, um novo modo de alinhar-se ao divino de forma simples e profunda. Porque a verdade é, você nasceu para manifestar, não para mendigar. E agora você sabe como. Você não foi feito para implorar por migalhas do universo. Você foi feito para criar com a palavra, para falar com a mesma força que o céu obedece. Florence Scovel Shinn nos lembrou disso. Tua palavra é tua varinha mágica. E hoje, essa varinha voltou para as tuas mãos. O decreto já foi lançado. O universo já ouviu. Agora, viva como quem sabe que já recebeu. Agradeça, confie e observe o milagre responder. Uma música suave começa enquanto a tela escurece. A frase final aparece em luz dourada. Agradeço porque já recebi.